Fala meus amigos, estamos aqui trazendo mais uma novidade hoje com o Honda City 1.5 Touring. Pois é, a versão top de linha, para quem quer todos aqueles adicionais que você pode encontrar em um Honda City Touring. Pois é, essa daqui está equipada com um motor 1.5 de 126 cavalos de potência e eu vou contar tudo para vocês nesse review, então vem comigo. Bom, então vamos conhecer um pouquinho desse City que ganhou uma carinha de Civic, né? Ficou mais empoderado, mais forte, com uma cara muito mais agressiva. E o responsável por isso são essas linhas do capô e esses faróis novos aqui na versão 2024. Como vocês podem perceber, essas linhas aqui que vem do capô, quando você olha lá de dentro, você percebe que essa parte central ela é um pouco mais alta do que as laterais. E também os faróis em si ganharam, olha só, essa testeira aqui, ó, cromada que vem por cima e o farol ele acaba mais para baixo. Então ele faz esse degrauzinho que deixa esse olhar literalmente como se a gente pegasse sobrancelhas e cerzíceas para ficar com mais impacto. Ele possui faróis aí Full LED, né, e também o DRL aí diurno para luz diurna. E o farol Full LED, vou até ligar para vocês verem como ele ficou bem forte, bem legal. E esse olhar mais marcante trouxe pra gente, dá uma olhadinha, um impacto muito melhor. E também esse farol em si, na parte noturna, ficou com um design que também a lente ficou mais aberta, então favoreceu o campo de visão. Você vê que o farol praticamente, ó, ele pega aqui, ó, se a gente fosse comparar no ângulo de visão, uns 45 graus para a direita em relação ao que o ângulo de abertura. Então realmente ele ganhou um espaço muito interessante. Quando a gente fala aqui, ó, de farol Full LED, a gente tem lá dentro, nitidamente a gente consegue ver 4 projetores de LED lá dentro. E aqui também 4 projetores, então realmente ficou muito forte, muito legal a luminosidade aí desse farol. Vamos vir aqui então os detalhes. A gente tem essa moldura cromada que acompanha fora, então gera esse lado mais futurista, né? Os carros estão utilizando os LEDs inteiriços de ponta a ponta, estão utilizando a carroceria com esses complementos para ficar uma coisa mais moderna. E aqui não foi diferente, eles acompanharam esse cromado de fora a fora. Agora eu te convido a ver um pouquinho mais de perto aqui as entradas de ar. Então, quando a gente vê aqui a entrada de ar e o radiador lá dentro, toda essa parte do design favoreceu também com que a entrada de ar e a parte de refrigeração do carro fosse centralizada para cá. Então, a gente tem essa curvatura externa aqui, vamos dizer assim, joga o ar que resta para lá e aqui centraliza ao centro. Então, toda a entrada de ar vai ser focada aqui e um pouquinho aqui embaixo. Não tem vamos dizer assim, uma grade fake, que é realmente furado e a gente consegue enxergar o radiador lá dentro. Vamos falar um pouquinho da parte de tecnologia. A gente tem sensores de estacionamento dianteiros aqui na frente, ó, você já percebe, e os laterais, como você pode perceber aqui e também aqui para ajudar aí no estacionamento. Esse carro na versão Touring vem já com faróis de milha, como vocês percebem ali, já de fábrica, o que auxilia bastante na estrada, também em LED, então fica realmente muito claro aí de forma a usar esse carro na noite. Vamos conhecer então um pouquinho aqui da parte lateral do carro. Então, falando de rodas, pneus e disco de freio, vamos lá. Bom, falando de perfil de pneu, a gente tem um 185/55R16, perfis de roda 16, aí vocês vão cair numa linha também de valor de pneu um pouco mais barato. Essa é uma grande diferença para o Civic, né? Então vai ter um perfil de pneu, custo-benefício mais interessante. Disco de freio aqui dianteiro temos, porém aqui na parte de trás temos freios a tambor. Espera-se, né, na versão top de linha e tudo mais que tivéssemos freio a disco nas 4 rodas. Fica aí essa questão, esse pontinho na segurança aí que merecia nesse carro. Bom, então falando um pouquinho, essa é a chave do novo Honda City, né? A gente pode abrir aqui, ó, pela chave, abrir e fechar, e temos um botãozinho aqui da maçaneta que também faz o papel de trancar. Então às vezes você está com as mãos ocupadas, mas a chave está no bolso, você pode colocar a mão aqui dentro com a chave no bolso, que ele já vai entender, vai destravar, ou apertar o botãozinho e sair, deixar o carro e você simplesmente só apertar no botão, tá? Colocou a mão dentro, tem um sensor aqui dentro que já abre tanto o rebatimento de retrovisores, quanto também a abertura
de todas as portas. Bom, vamos falar um pouquinho da parte de trás aqui. Quando você olha esse Honda City de lado, ele ficou muito caracterizado em alguns memes na internet, porque ele parece uma BMW 320, né? Ficou realmente muito parecido essa lanterna puxada daqui até aqui. Ficou bonito, eu acho que não ficou uma cópia não, acho que o carro casou bem esse estilo de lanterna, mas a gente não pode deixar de referenciar, porque é uma coisa que realmente ficou bem parecida, bem semelhante. A gente tem aqui na traseira do City versão Touring, então a assinatura City, a gente vai ter aqui embaixo uma câmera de ré, de estacionamento, sensores de estacionamento, a gente tem 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos a luz de neblina, tá, para auxiliar, aliás, isso aqui não é luz de neblina, são só defletores aí para auxiliar na parte traseira, e a lanterna, como eu já mencionei. Quando a gente abre esse porta-malas, ele não tem abertura automática, ele só vai destravar e o restante você faz na mão aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da parte de porta-malas. Então eu te convido a ver aqui dentro a parte do interior. A gente tem 519 litros de capacidade, uma capacidade muito interessante. Eu confesso que quando você olha aqui no primeiro momento, não parece os 519 litros, parece menos, mas está em ficha técnica esses 519. Uma outra coisa que a gente tem que salientar é que quando você tem alguma bagagem aqui, talvez os 519 litros não possam ser utilizados. Como assim? Você está vendo os braços aqui pantográficos? Eles, quando você abaixa aqui, tenta dar uma olhadinha aqui, eles ficam um pouco introduzidos aqui dentro, eles acabam pegando em algumas bagagens. Então, se você tem uma mala grande, por exemplo, que ocupa toda essa totalidade, tem que tomar cuidado para ver se a tampa vai fechar. Existem alguns carros que têm essa parte do braço já embutido dentro da parte interna aqui do feltro, então você acaba já isolando o perigo de acontecer isso. Bom, vamos ver aqui dentro a parte de interior. A gente tem aí um step de rodagem temporária, tá? Que não pode passar de 80 km por hora e você tem que rapidamente trocar e não pode ficar rodando muito tempo com ele. Com esse tamanho de caixa aqui de step, merecia, né? Talvez um step um pouquinho maior aí, já no perfil normal. E ela também é grande dessa forma porque ela te permite, quando você trocar o pneu, acomodar o pneu maior aqui. Ou seja, te permite também trocar por um step maior. Bom, toda a parte aqui de triângulo e também de macaco ficam alojados aqui. Não tem um lugar, tem que ver se isso aqui não vai ocasionar aí um pouco de ruído, né, na rodagem. Lembrando que o City é para ser um carro mais econômico dentro da linha da Honda, né? Você tem o Civic que vai ter alguns opcionais e adicionais aí mais interessantes. Bom, aqui ó, você tem os puxadores para rebater o banco, que você pode fazer essa puxada aqui e ele cai para lá. Você tem que puxar aqui e aí você tem que empurrar. Ele não vai fazer isso de forma automática. E para finalizar aqui a parte de trás, a gente vai simplesmente, se quiser fechar, tem que bater. E se você dá um clique novamente, ele abre. Tudo porque eu tô com a chave no bolso. Então ele tem um sensor que identifica aí a proximidade com o carro. Bom, então agora eu vou conhecer um pouquinho lá da parte de trás do carro para a gente ver como está de espaço interno regulado para mim lá na frente. Vem comigo. Bom, então conhecendo um pouquinho aqui da parte do espaço interno, está regulado para mim lá na frente. E esse é um grande de um adicional aqui em relação à versão hatchback, né, do City. Ele ficou com uma plataforma muito espaçosa, muito interessante. Pode parecer um pouco de impressão, mas eu me sinto muito mais confortável do que na versão hatch. Você vê aqui que o teto, ele sim abaixa. Eu tenho 1,85 m, como vocês sabem, e olha só, sobra mais de 4 dedos aqui. Eu fico realmente bem confortável. Tá regulado para mim lá na frente. Então, é um carro que para pessoas altas vai tranquilamente. Vamos falar um pouquinho de acabamento. A gente tem aqui atrás, ó, plástico duro, um plástico aqui, ó, imitando um cromado, né? Temos aqui, aí sim, aqui um courino, né? E aqui temos plástico duro também. O restante todo da porta vai permanecer no plástico duro. Aqui a gente tem saída de ar para os ocupantes traseiros, sem a possibilidade de regulagem, apenas jogar para um lado e para o outro, ou fechar essa saída aqui. Temos aqui embaixo uma tomada 12 volts, que vai permitir você colocar aí um daqueles foguetinhos e colocar, querendo ou não, aí um carregador de celular. Vamos falar dos bancos do meio aqui. Temos apoio de braço, tá? Que é daquele tipo que eu não gosto muito, que ele é meio baixo, molenga. Eu gosto daqueles um pouquinho mais duros, que eles ficam um pouquinho mais altos assim, e você vai um pouquinho mais confortável. Falta aquele limitador, né, que coloque, pum, até aqui e pare. Mas é um acabamento interessante, mantém o acabamento aqui do couro do banco. Temos um porta-copo maior
e outro menor, o que facilita aí também você quando está com uma bebida um pouco maior, é um copo extra grande e um normal. E aqui, falando um pouquinho dos bancos, a gente tem um acabamento em couro, lembrando que esse suporte aqui, ó, de cabeça, ele não ajusta, até por conta do tamanho do teto, ele é fixo, tanto para os passageiros do meio, quanto dos laterais. Temos cinto de 3 pontos para quem vai aqui no meio, temos Isofix de cadeirinha em todos os bancos, para você prender aí a cadeirinha do seu filho. E temos aqui também porta-revistas nos bancos aqui atrás para você colocar qualquer que seja aí a sua revista. A gente tem aqui no acabamento de tapetes, eles não são em plástico, são em tecido e eles encaixam aqui direitinho. Bom, a gente tem, aproveitando aqui a deixa, a gente tem alto-falantes traseiros nas portas, tá? Como vocês podem ver. E temos também um tweeter aqui atrás, próximo da maçaneta. Então, em questão de áudio, é um áudio mediano, eu não diria que é um áudio top de linha, mas também não é ruim. Tem uma qualidade relativamente boa. Temos 4 alto-falantes aqui e os tweeters nas portas traseiras. Na dianteira, a gente só vai ter os tweeters lá na coluna, próxima do espelho, que eu vou mostrar para vocês. Aqui atrás, o tampão, ele é em plástico duro. Então, a gente tem um tampão fixo, que não é removido. A única coisa que a gente tem aqui atrás é a possibilidade de abrir esse tipo de portinha que tem aqui e prender alguma coisa. Então, às vezes você quer prender um cachorrinho, alguma coisa aqui atrás, você tem 2 possibilidades de amarra aqui atrás. Mas a gente tem o sistema de airbag para quem vai aqui atrás, uma espécie de airbag de cortina que vai aqui atrás e ali de coluna ali na frente também. Não temos o de cortina central aqui nas 2 colunas, vai ficar mesmo para as cabeças aqui atrás e para as 2 colunas dianteiras. São 6 airbags que a gente vai ter nesse carro, carro até que bem seguro nesse quesito. Acho que no ponto segurança o único item que ficou devendo foi o freio a disco na traseira, que ficou faltando, são freios a tambor. Bom, vamos conhecer um pouquinho do cockpit, bora lá. Bom, então esse é o cockpit do novo Honda City aí, versão Touring 1.5 Turbo, tá? Ele ganhou nessa lateral esquerda aqui toda uma parte em painel de TFT, como vocês podem perceber. Então tudo que a gente visualiza daqui para a esquerda é em tela, e na direita ainda temos ali simulando como se fosse uma tela aqui o velocímetro, mas não é, realmente um painel ainda com os mostradores analógicos, tá? Vamos conhecer então um pouquinho dessa parte aqui do painel. Lembrando que tudo que eu estiver mexendo nesse painel, eu vou estar mexendo nesses botões da esquerda. A parte direita ficou para apenas piloto automático, controles de direção autônoma. E ainda para você mexer nesse lado aqui, a gente vai estar mexendo nessa casinha aqui e rotacionando para cima e para baixo. Esse botão Search, ele fica destinado exclusivamente para multimídia. Nesse momento eu vou estar clicando apenas a casinha e aqui esses botões. Então ele fica acusando aí alguns erros, por exemplo, tô sem cinto e coisa do tipo. Então vou voltar aqui na casinha, depois do tacômetro a gente vai ter alcance e consumo. Então entrando aqui, alcance em quilometragem, consumo médio, você tem um A, e se você roda para baixo você tem o B, tá? Vamos voltar aqui na casinha, velocidade média e tempo, a gente vai ter aqui um trip, né, para você poder resetar e ver quanto tempo você fez a sua viagem, qual foi a sua média, assim por diante. Voltando, a gente tem medidor de força G. É estranho até ter isso, né? Deve ser por conta da versão Touring, mas em carros mais esportivos você tem um medidor de força G para você ver quanto que o carro está exercendo sobre você. Cintos de segurança, então ele mostra quem está sem cinto aqui. No caso, ele mostra os 5 integrantes. Mas, por exemplo, o Henrique está lá atrás gravando, ele está sentado no meio e não está acusando, né, que ele está sem cinto. Nós dois estamos sem cinto, mas principalmente o motorista aqui, ele está acusando. Bom, voltando aqui na casinha, a gente tem assistente de segurança. Então aqui entra toda a parte aí de você visualizar quando você está usando os seus assistentes, né, para dirigibilidade semi-autônoma em estrada. Configurações, aqui você vai ter rodando, né, calibração do TPMS, configuração de assistência do motorista, configuração de painel de instrumentos, configuração do acesso keyless, iluminação de portas da tela, restaurar padrão de fábrica e voltar. Então são alguns menus aí de configuração. Em personalizar, você pode também alterar o tipo de menu que você quer colocar. Então como é que vai ser esse menu? Então você personaliza nesse menu aqui. E em advertência você vê todas as possíveis advertências, ou seja, pouco combustível, e para ligar o motor, pressione freio mais o botão de Start Stop aí para iniciar.
Então as advertências e falhas aí vão aparecer nesse menu. Voltando aqui para a casinha, se você não quer ficar em nenhuma dessas opções, você pode ir no tacômetro que ele volta aqui o conta-giro normal. No centro a gente tem quilometragem, temos a marcha que estamos, ou seja, parking, né? Estamos em P de parking. Em cima, modo eco, então aquela plantinha. Temos o sistema de direção de alerta de ponto cego, que ele fica com esse pontinho aqui verde e você pode desligá-lo por esse botão aqui. Então você pressiona aqui, você liga ou desliga e ele até fala ali, ó, RDM, atenuação de saída de faixa. Na verdade ele não é, aqui é chamado de atenuação de saída de faixa, on e off. Então você pode ligar, ó, ligado e desligado. Aí quando ele está ligado, ele fica verdinho por inteiro, como vocês percebem aqui. Quando está desligado, ele fica somente aquela bolinha cinza. Nós temos aqui o marcador da velocidade controlada, então do piloto automático, e aqui um izinho que tem alguma advertência, que são aquelas lá que eu mostrei para vocês. Aqui em cima sinalizado que está com o farol baixo ligado, e do lado direito sinalização de combustível, de freio de estacionamento ligado, e aí como o carro não está iniciado, estão todas as luzes acesas ali. Para você iniciar esse carro, você vai ter aqui do lado esquerdo o botão de Engine Start Stop, para você ligar, e você tem também possibilidade de passar as marchas simuladas, afinal é um CVT, com mais e menos atrás do volante, as famosas borboletas para você trocar as marchas aqui. Bom, do lado direito, nós vamos ter aqui a parte do ACC, o assistente de, vamos dizer assim, de condução autônoma, que você vai conseguir determinar a distância clicando aqui. Então, quantos risquinhos você quer do carro da frente. E quando você pressiona aqui, lá no painel, como vocês podem ver aqui ao centro, vai aumentando esses risquinhos ou diminuindo. E aí com isso você consegue saber a distância que você vai ficar, que o carro vai começar a reduzir do carro da frente. Aqui é o assistente de permanência em faixa, então você apertando aqui ele vai mexendo o volante, né, de acordo com as faixas, e conforme ele lê fica verdinho aqui na frente. Nós temos aqui o piloto automático, que você liga e desliga, o controlador de velocidade, na verdade, que você liga e desliga, e aqui você seta como mais e menos, mas ele não pode acionar o piloto de cruzeiro porque o carro está desligado em parking, né? Nós temos aqui também, olha só, um brilho que você pode diminuir e dimerizar já clicando nesse mais e menos. Então você já diminui, quero viajar de noite com a luzinha bem baixa. Então você já tira o brilho igual a tela do celular, você deixa o brilho bem fraquinho ou deixa o brilho mais forte aí para você visualizar melhor. Aqui no canto esquerdo nós vamos ter então o auxiliar aí de ponto cego, nós vamos ter o sensor de estacionamento traseiro que você pode ligar e desligar por aqui, ele acusa também sensores ligados e sensores desligados ali no painel. E por fim o controle de tração que você pode também desligar ou ligar por aqui. Temos também a possibilidade de elevar o farol, então por exemplo aqui estamos em 0. Ó, vocês estão vendo que agora a gente está em 0 grau, eu vou abaixar um pouquinho esse farol, vou jogar em 3, ó, ele está abaixando o nível do farol lá no Corolla, tá vendo? Ó, ele quase sumiu. Ou eu posso levantar um pouco mais a vista. Isso auxilia bastante, principalmente quem é mais baixinho, que às vezes a pessoa ela é mais baixinha e você visualizando daqui de cima, por exemplo, ó, eu posso trabalhar com ele mais baixinho, ó, dessa forma aqui assim, já me ilumina bem. Mas às vezes a pessoa um pouco mais baixa, ela precisa ter essa necessidade de elevar em 0 grau aqui, para quando ela olhar de frente, ela vê na linha do farol. Então vai aí da altura de cada pessoa. Falando um pouquinho aqui da porta do lado esquerdo, a gente vai ter rebatimento dos retrovisores, então que a gente pode apertar aqui, ó, é um botão de clique e ele vai rebater automaticamente. Você pode clicar novamente, ele vai voltar. Temos LR, regula aqui os retrovisores, tranca todas as portas, abre todas as portas, travinha para criança lá atrás para não abrir os vidros, e aqui abertura, um clique só, automático. Um clique só, automático também para todo mundo. Então você deu um clique, ele vai abrir para todo mundo. Vamos falar agora um pouquinho dessa mídia aqui no centro, né, do cockpit. Nós temos, primeiro eu vou até ligar, que está ficando quente aqui, então eu apertei o freio, iniciei o carro. Ele é relativamente silencioso, temos uma animação da Honda quando a gente inicia. Atenção, ok, vamos lá. Então aqui a gente retorna ao botão Home, Back, iluminação da tela e controle de volume, tá? O rádio, quando você inicia, vamos diminuir aqui por conta dos direitos autorais,
Temos uma qualidade de áudio até que relativamente boa, tá? E aqui a gente tem a AM/FM, aqui depois USB ou iPod conectado aí via cabo, tá? Temos áudio Bluetooth, temos telefone, né? Então tudo isso aqui nativo. Então essa mídia aqui ela foi herdada lá do HRV, né? Então eles adicionaram alguns itens, mas ele não tem ainda GPS nativo. Parece bastante com a mídia da Hilux, do Corolla e assim por diante, daquelas mídias mais anteriorzinhas, né? Que parece com aquela mídia mais antiguinha lá do Corolla e também da própria Hilux. A gente tem aqui telefone e aí a parte de GPS você vai ter que usar Android Auto ou Apple CarPlay disponível e compatível também por Wi-Fi, ou seja, sem fio. Então você não precisa necessariamente conectar com fio, tá? Aqui temos um menu de ajuste para alguns itens que você possa querer utilizar. O touch até que é bem legalzinho, tá até com aquela película de proteção que você sempre tem a vontade de puxar, mas eu não vou puxar, vou deixar esse prazer, ó, para o próximo dono desse carro, que inclusive foi vendido ontem. Aqui nós temos a parte de temperatura, que você pode aumentar e diminuir. Eu achei uma coisinha bem interessante, que quando você aumenta ele vai ficando vermelhinho, quando você diminui ele fica azulzinho. Aqui a potência do ar-condicionado, aonde a gente quer mandar, desembaçar vidro dianteiro, desembaçar vidro traseiro. Temos aqui recircular o ar e desligar e ligar a ventilação, tá? Aqui embaixo temos duas portas USB-A, merecia já alguma porta USB tipo C, né? Pelo menos uma delas. E aqui ainda temos a tomada e o acendedor de cigarros ou também a tomadinha de 12 volts. Temos um porta-objetos aqui embaixo, cabe celular, carteira, e não temos carregador por indução, tá? No City. A gente vai ter apenas dois porta-copos aqui na parte de baixo. Falando de câmbio, é um câmbio CVT aí de 7 marchas. A gente vai ter o modo econômico nesse botão verdezinho que você vai acionar ou desacionar. E ele vai aparecer lá no painel, modo econômico desligado, modo econômico ligado, tá? Temos um câmbio CVT aí de 7 marchas. Quando você engata ré, você já tem aqui, ó, a câmera de ré entrando com uma visão mais cropada, com mais zoom. E uma mais ainda, mas é a mesma câmera que faz todos esses crops, tá? Ela é uma ultra wide. Quando a gente já engata aqui, ó, ela já entra o sensor de estacionamento apitando, que você tem a opção de, antes de engatar a ré, você vir aqui e desabilitar o sensor de estacionamento neste botão. E aí quando você engata a ré, ele não vai apitar, ele vai apenas ficar mostrando para você a câmera de ré. Toma cuidado para não estar desligado, você achar que está longe e bater o carro, tá? Aqui temos o neutro, embaixo drive. E por fim temos o modo Sport, tá? Que o câmbio fica um pouco mais rápido, as trocas, um pouco mais ligeiro, mas consequentemente também mais gastão, né? Então aqui temos freio de estacionamento estilo convencional na alavanca, sem ser o freio eletrônico, merecia também um freio eletrônico. E temos aqui um porta-objetos com capacidade bem mediana e sem revestimento por dentro, tá? Ele é somente no plástico, a gente vê os parafusos aqui dentro. Esse é o interior, como eu pude mostrar para vocês aqui, do novo City Touring. A parte de painel a gente tem aqui, ó, uma costura que é verdadeira, nesse lado aqui um black piano e aqui em cima é plástico duro, tá? Botão de pisca-alerta é aqui em cima e temos até aqui uma moldura interessante e bonita para saídas de ar, tanto do lado esquerdo quanto direito. Porém, toda essa parte aqui é tudo plástico duro, tá? Só vai ter revestimento mesmo no painel desse lado direito aqui. Bom, falando de portas, tudo é plástico duro em cima, só com exceção desse courinho e napa aqui e nessa parte que você coloca. O resto, a Honda, sempre como a gente conhece, ela é mais seca, né, nos acabamentos. Foca mais na confiabilidade do carro, enfim, no consumo e tudo mais, mas o acabamento fica um pouquinho menos atenção aí para o veículo. Tá? Bom, agora a gente vai ali para frente para conhecer um pouquinho do que está por baixo desse capô. Bom, então vamos conhecer um pouquinho da parte de motorização aqui do novo Honda City. A gente tem aqui a abertura, você vai com a mão para baixo, no caso dos Hondas, né? E joga para a direita. Não temos bracinho pantográfico, a gente já sente o peso da tampa aqui, então temos que colocar a nossa famosa varetinha aqui para apoiar, tá? Vamos lá. Varetinha apoiada. Vamos conhecer um pouquinho, então, desse motor. É um motor 1.5 aí na versão Touring, com câmbio CVT. Ele vai ter 126 cavalos de potência e vai aí te ajudar a chegar num 0 a 100 na faixa aí dos 10.6 segundos aí, né? A gente falando um pouquinho então de consumo. Esse carro a gente vai estar falando no consumo urbano, no álcool, de 9.2 km por litro contra 13.1 na gasolina e rodoviário de 10.5 no álcool
contra 15,2 na gasolina. Eu recomendo que você use mais a gasolina nesse carro. A autonomia urbana é de 405 km no álcool contra 576 na gasolina e 462 km no álcool na rodovia contra 669 na gasolina. Quando a gente fala de torque máximo, a gente vai ter 15,8 de kgfm de torque no álcool contra 15,5 kgfm aí na gasolina. Ele tem 126 cavalos tanto no álcool quanto na gasosa. Bom, agora você fica com minha análise final desse motor, desse carro, desse conjunto, um City 1.5 versão Touring de 126 cavalos. Vamos fechar aqui a nossa vareta e sempre tem que dar aquela batidinha. Bateu, fechou, confira a minha finalização a partir de agora. Bom, então chegamos no momento da conclusão do Honda City Touring 1.5. E aí, vale ou não a pena? Qual que é a minha opinião sobre esse carro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é custo-benefício. O pacote de tecnologia que foi embarcado nessa versão Touring realmente está muito legal, né? Você tem ali toda a parte de dirigibilidade autônoma, o ACC que vai te auxiliar aí, o auxiliar, né, de você conduzir esse carro de forma autônoma, permanência em faixa, redução para o carro da frente. Quando a gente diz respeito aí a toda a tecnologia embarcada de segurança, de airbag, de frenagem e tudo mais, é um carro que está dentro dos padrões atuais do que a gente espera. A gente tem um carro também que vai trazer alguns pontos interessantes, como o consumo. Você vai ter um consumo rodoviário, né, na casa dos 15 km por litro, e até na cidade, na gasolina, ele chega a fazer 13. Então é um carro que, às vezes, o cara quer fazer um Uber Black com 519 litros ali de litragem no porta-malas, pode ser um carro interessante. O detalhe é que você tem que pensar que é um carro interessante para esse perfil, mas é um carro que chega a R$137 mil, né? Nessa faixa de preço. Eu acho que vai atender mais um público, por exemplo, que se desloca para o trabalho, de empresa e tudo mais, e vai ser um carro interessante também de passeio para o dia a dia com custo-benefício de consumo de combustível em relação a preço que seja interessante. Eles tinham que fazer um carro que fosse potencialmente interessante, mas que não disputasse tanto com o Civic, que é um carro que está hoje em dia aí nas novas versões vindo com muitos adicionais inclusos e um perfil um pouco mais agressivo. Então ficou um Civic mais neném, né? Um pouco mais reduzido, mas que traz aí toda a tecnologia que você já via nos Civics, por exemplo, 18, 19 e assim por diante, nas versões Touring. Um motor confiável com conjunto CVT, que vai te trazer aí mais conforto para grandes centros, também um entre-eixos e um tamanho de carroceria que é compatível aí para você estacionar em vagas em grandes metrópoles, que às vezes você tem alguma eventual dificuldade. Então vai ser um carro que vai te atender mais para grandes centros, né? Ele não tem um ângulo de entrada aí tão interessante para você usar numa estrada de terra ou no interior, então vai ser um carro para esse perfil, vai ser um carro mais para a cidade mesmo. Bom, a gente está no nosso mais novo parceiro, H-Point, que fica aqui no Morumbi, próximo aí à Avenida Giovanni Gronchi. Então, se você tiver interesse em estar fazendo um test drive, conhecendo esse carro na íntegra, a minha recomendação é que você dê uma passada aqui, essa maior loja do grupo H-Point. Então, eles vão ter aí vários carros de test drive, tem toda a parte de concessionária pronta para te atender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e deixa nos comentários a sua opinião sobre o City Touring 1.5 com câmbio CVT de 7 marchas e 126 cavalos de potência. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau!